O declare em TypeScript é uma palavra-chave usada para informar para o compilador que alguma coisa existe. Porém, a implementação de fato está definida em outro lugar. Pode ser em libs, JavaScript, variáveis globais ou módulos externos. Ele é utilizado para fornecer ao TypeScript a informação de tipagem necessária para elementos que o compilador não consegue inferir diretamente. Eu vou começar com um exemplo muito simples aqui. A gente pode utilizar a palavra-chave declare e declarar aqui uma var. E eu posso chamar de Rinco. Você coloca o nome aí da sua variável como você quiser. Define aí que o tipo é string, né? E aí a gente pode dar um console log aqui em Rinco. Porém, como eu já disse no início, na introdução, o nosso declare ele é utilizado para declarar a tipagem de alguma coisa. Porém, isso aqui não faz essa coisa existir de fato, né? Então, a gente teria que ter a variável declarada aqui de alguma forma, né? Um caso de uso muito legal que a gente pode utilizar é declarar variáveis globais. A gente pode usar aqui o declare global. E o global aqui no nosso projeto Node é o contexto global aqui dos nossos arquivos. Por exemplo, o nosso process ele está dentro do contexto global. Tanto que se eu clicar aqui dentro dele, vocês podem ver, ele está aqui dentro da nossa declaração declare global aqui. Na verdade, nossa não, né? Do próprio tipo aqui do Node, né? O types Node que a gente instalou lá no início, ele está declarado aqui dentro do nosso global. Então, se a gente entrar nesse arquivo, a gente vai ver que a gente tem aqui diversas declarações dentro desse nosso global e todas elas podem ser usadas globalmente aí no nosso código, né? E o process é uma delas. Mas a gente pode criar variáveis globais. Então, vamos supor que em algum lugar do meu código eu queira dar um console log aí em uma version, porém ela não existe globalmente, né? Mas vamos supor que eu queira que ela exista globalmente, eu não preciso importar de lugar nenhum. O que eu faço? Eu declaro aqui que globalmente existe uma variável aqui e agora ela funciona globalmente em qualquer arquivo. Inclusive, ó, eu posso criar aqui um outro arquivo e aqui dentro vai existir a nossa variável version. Só para vocês terem certeza que isso aqui funciona, eu vou colocar o nome da variável de Rinco e aqui também já vai funcionar, ó. A gente tem a nossa variável Rinco aqui com todos os métodos de string. Porém, relembrando mais uma vez na introdução, o declare só serve para declarar que uma tipagem existe. Porém, o código funcional, o JavaScript mesmo, precisa ser implementado. Então, no caso aqui de variáveis globais, a gente poderia fazer um object assign no nosso global this, que é o objeto do global aqui, e eu poderia colocar aqui a variável Rinco com alguma string aqui dentro, né? E aí isso funcionaria perfeitamente. Inclusive, se eu der um npm run dev aqui, vai exibir o nosso texto corretamente. Agora, se eu só declarar a tipagem, né? A hora que eu der um npm run dev, a gente vai receber aqui aquele nosso famoso erro que tal coisa is not defined, né? Então, mais uma vez relembrando que é importante você, como desenvolvedor, saber conciliar as tipagens com o seu código funcional JavaScript. A gente pode usar o declare dentro de propriedades, ou como muitos gostam de chamar, membros de uma classe, né? Então vamos supor que a gente tem aqui um ID, um name e um age. Vou definir o ID aqui como number. E aí, aqui dentro da classe a gente tem o nosso constructor e eu posso receber um objeto aqui com todos esses dados. Esse objeto contém todos esses dados ID, name e age, certinho com todas essas propriedades aqui, né? A mesma que está definido na classe. Tanto que eu posso até dar um Ctrl+C aqui e dar um Ctrl+V, ó, tá a mesma coisa. Porém, eu não posso fazer dessa forma. O que eu teria que fazer seria um this.id, recebe data id e repete a mesma coisa aqui para cada uma dessas propriedades. Só que a gente pode fazer de uma forma muito mais simples, usando o nosso object assign. A gente vai passar o nosso this e a gente vai atribuir a ele todas as propriedades de data. Mas vocês notam que o TypeScript ele continua reclamando aqui. Ele está dizendo que essas propriedades não têm nenhum inicializador, porque dentro do constructor a gente precisa colocar um valor nelas, né? Mas quando a gente utilizou dessa forma, a gente colocou o valor de fato aqui na nossa classe, mas o TypeScript não reconheceu isso. Então a gente pode utilizar o declare aqui nos membros da nossa classe. E isso vai fazer com que a gente apenas declare que essas propriedades vão existir de fato aqui na nossa classe. E aí o TypeScript ele não vai ficar exigindo que a gente atribua um valor a elas diretamente, né, aqui dentro do constructor. E aí fazendo dessa forma aqui, isso aqui vai funcionar, né? Até mesmo se a gente não fizer, né? Porque o declare ele só vai informar para o TypeScript que algo está declarado, né? E aí quando a gente criar aqui o nosso user, se eu fizer um new user aqui, passar as propriedades, aí o nosso user vai ter aqui todas as propriedades declaradas.
a gente pode declarar globalmente algumas interfaces e namespaces do próprio Node. Então vamos supor que eu tenha aqui um arquivo .env, vou até criar ele aqui no root do nosso projeto, a gente tem um arquivo .env, e aí eu vou criar uma variável qualquer aqui, e no nosso package.json, o nosso dev aqui, o script, vou passar um --env file, vai receber aqui .env, que está no nosso root. E agora ele vai poder ler o arquivo de variáveis de ambiente aqui do nosso projeto. E aí eu posso dar um console log aqui em process.env.port, mas vocês notam que ela não aparece aqui no nosso autocomplete, né? Então eu vou deixar assim para vocês verem que vai funcionar de qualquer jeito. Eu vou dar um npm run dev e tá aqui a nossa porta 8080. Mas como que eu faria para declarar que essa variável existe aqui dentro do nosso process.env? A gente precisa primeiro achar onde que está declarado essa interface do env. Então, se a gente passa o mouse aqui por cima, o tipo dele aqui é um node.js.process.env. Então, se eu segurar Ctrl e clicar aqui, a gente vai ver, ó, a gente tem o process.env, é uma interface, e essa interface ela está dentro do namespace node.js, que está declarado aqui no nosso global. Então, eu posso fazer aqui um declare global, e aqui dentro eu sobrescrevo o namespace node.js e sobrescrevo a interface process.env, e agora eu coloco aqui a minha porta, que é do tipo string. Aí agora o meu process.env vai ter aqui a variável port na própria tipagem, né? E aí a gente já tem mais uma das utilidades aí do nosso declare. A gente pode utilizar o declare também para estender tipagens de libs externas. Eu vou instalar uma lib aqui que eu gosto muito de utilizar. Só antes deixa eu apagar aqui esse env e vou tirar o script que a gente não vai mais estar utilizando. E eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar aqui o Discord.js. Vocês não precisam se preocupar em entender como que a lib funciona, né? Eu só vou mostrar que usando o declare a gente pode estender tipagens de qualquer lib. Então já está instalado aqui. Eu vou criar uma função aqui, vou chamar de execute. Na verdade, eu vou chamar de handler. Esse vai ser o nosso manipulador de comandos. Então, eu vou pôr aqui que a gente vai receber uma interaction, que vai ser o nosso chat input command interaction do Discord.js. Vocês não precisam se preocupar em entender o que é isso, né? Quando eu acesso propriedades aqui do nosso interaction, todas elas estão declaradas no nosso class chat input command interaction, certo? Eu vou criar uma função aqui só para a gente receber meio que o client aqui, que é responsável por escutar os eventos. Óbvio, não estou criando nenhum código funcional de fato aqui, então eu não vou estar executando isso, mas só para a gente ter aqui o que visualizar, né? Então a estrutura básica aqui para poder responder essas interactions é fazer aqui uma checagem para saber se essa interação é do tipo chat input command, e aí se não for, eu vou retornar. Mas caso for, eu vou chamar aqui o meu handler passando aqui essa interaction, né? Então, como vocês podem notar, a gente já está utilizando aqui o nosso type guard. Essa lib aqui, ela tem um type guard, né? Ela vai retornar aqui um booleano, né? Definindo qual é o tipo do this, que no caso seria essa interaction. E aí, antes aqui da nossa checagem, o nosso interaction ele pode ser um interaction, que é um union type aí de diversos tipos de interação diferentes. Mas depois da checagem, com toda certeza o nosso interaction é um chat input command e aí a gente pode receber ele aqui. Porém, o que a gente precisa falar mesmo é sobre a extensão da tipagem dessa lib. Então vamos supor que aqui no nosso handler, né, que é onde eu vou manipular de fato essa interaction, eu quero utilizar aqui uma função customizada que eu vou definir aqui no nosso evento, né? Então vamos supor que eu tenho o custom send aqui e aí eu ponho uma mensagem qualquer. O custom send aqui ele não existe nesse tipo chat input command interaction. Mesmo se eu fizer aqui um interaction custom send e aí eu tento atribuir uma função aqui para dentro, ele vai continuar me reclamando, né? Posso até colocar o parâmetro certinho aqui, ó. Põe uma message, tipo string, e aí aqui dentro eu posso usar um this e faço aqui uma mensagem customizada. Vocês notam aqui que o TypeScript ele vai ficar me reclamando, né? Isso é porque na tipagem do nosso chat input interaction não existe esse método custom send. Então o que a gente pode fazer? Eu posso criar aqui um declare module e aí para o módulo discord.js, que é a nossa lib, eu posso estender aqui a tipagem da interface chat input command interaction e posso colocar aqui o nosso custom send, que é uma função que vai retornar void e como parâmetro recebe aqui
uma message do tipo string. E vocês notam que ele já para de reclamar, inclusive eu posso tirar a anotação de tipo aqui desse parâmetro, porque ele já vai saber exatamente qual que é o tipo aqui do nosso message, né? Nosso custom send aqui, ele só pode receber uma função que receba o parâmetro de string aqui, né? E aí, quando eu for tentar utilizar aqui, inclusive ele vai estar listado, eu posso dar o autocomplete aqui, o custom send, e ele já vai funcionar corretamente de acordo com a tipagem que a gente definiu, né? E tudo isso conciliando com o código funcional JavaScript. Então, se na tipagem que eu estendi aqui eu defini que no chat input command interaction vai existir o método custom send, no meu código JavaScript eu atribuí na nossa interaction a propriedade custom send essa função aqui que está completamente de acordo com a tipagem, né? Então, remetendo lá ao nosso vídeo sobre interfaces, onde eu falei que a gente poderia declarar novamente uma interface com outras propriedades, eu disse que era possível da gente estender libs externos, e foi exatamente isso que a gente fez agora, juntamente com o uso da nossa palavra-chave declare. E para finalizar aqui, eu preciso falar para vocês sobre o arquivo .d.ts. Durante uma jornada TypeScript e utilizando libs em TypeScript também, se você é uma pessoa curiosa, provavelmente você já encontrou um desses arquivos aqui, o nome aqui do arquivo, seguido de um .d.ts, e você se perguntou o que é isso. Isso aqui é basicamente um arquivo que serve só para declarar a tipagem aí de um código completamente em JavaScript, né? Esses arquivos são essenciais em um projeto que vai ser publicado no NPM, que é o lugar onde a gente baixa as libs aí para os nossos projetos Node, né? Então, aqui vai conter toda a declaração de tipos aí de um código todo em JavaScript, né? Porque quando a gente builda o nosso projeto, como vocês podem ver aqui, o nosso projeto buildado, ele não tem nenhuma tipagem, né? Então, eu vou passando aqui por esse projeto que eu tenho. Vocês podem não estar entendendo nada, mas o que importa é que, basicamente, a gente só tem aqui um código JavaScript, ó. Se a gente olhar essa função aqui, como eu tenho certeza que vocês já estão nas tipagens do TypeScript, vocês sabem que isso aqui não tem nenhuma tipagem, né? O nosso name aqui da nossa função não está com nenhuma anotação de tipo aqui dizendo qual que é o tipo desse name, né? Isso é porque não existe tipagem no JavaScript e esse código todo ele vai ser publicado lá no NPM, né? Para outras pessoas poderem baixar depois. Então, é necessário que exista um arquivo de declaração de tipos aqui. No caso, é o nosso .d.ts, né? E ele pode ter aqui essas outras extensões de TypeScript, né? A gente tem o CTS, que é o Common JS, né? E a gente tem o MTS, que é o Module, né? Mas o que importa mesmo é que esse arquivo, ele só serve mesmo para declarar a tipagem aí de um código JavaScript. Em um futuro não tão distante, eu posso estar trazendo aqui um tutorial de como que a gente cria libs, né, para a gente publicar no NPM usando o TypeScript. Mas desde já eu já venho dizendo que essas declarações de tipo aqui a gente não precisa fazer manualmente. Esse aqui não é um arquivo que a gente vai escrever linha a linha declarando os códigos JavaScript para a gente fazer uma lib, né? Obviamente que não. Tudo isso a gente vai escrever normalmente o nosso código aqui, TypeScript normal, né? Ó, eu tenho aqui o meu código. Esse aqui é o nosso código TypeScript mesmo, né? E enquanto você vai escrevendo, você vai definindo aí as tipagens de tudo que você vai recebendo e tudo mais, né? Se a gente vê aqui, ó, esse meu arquivo eu tenho aqui umas interfaces, né, e tudo mais. E aqui na classe eu recebo a interface, né? Aqui nos métodos eu defino o tipo aqui dos parâmetros com esses tipos que eu criei aqui em cima e tudo mais. E aí, através de algumas ferramentas aí para construção de lib, a declaração de tipos ela é gerada aqui na nossa pasta de saída, né? Que no meu caso aqui é o dist. E aí, isso é utilizado aqui no nosso package.json, onde a gente exporta aqui os tipos, né? Então é necessário que a gente exporte onde está os tipos do nosso projeto, né? Para quando a pessoa for importar as nossas funções lá no projeto dela, ela já venha com a tipagem toda bonitinha, assim como a gente definiu aqui no nosso código TypeScript. O declare é usado para informar para o TypeScript sobre variáveis, funções, módulos ou até mesmo namespaces que estão definidos em outro lugar. Ou até mesmo a gente pode definir no mesmo arquivo que a gente declarou essa tipagem, né? E exportar ela por todo o nosso projeto. Como vocês viram, o declare ele é mais utilizado nos arquivos .d.ts, né? Que ele vai fornecer tipagem para libs JavaScript. O declare ele não gera nenhum código JavaScript, assim como as tipagens. O declare ele só existe em TypeScript, né? Então, assim que a gente buildar o nosso projeto, nenhum código que a gente usou o declare vai ser gerado na compilação final. Então, quando você quiser estender tipagens já existentes, criar tipagens globais, lembre-se que o declare
vai ser o melhor uso, e é assim que a palavra-chave declare funciona no TypeScript.